amigos, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo. E compartilhem com seus amigos concurseiros. Meu muito obrigada e bora para mais um pouco desta lei. Agora vamos para a seção 9ª. Da reintegração. Seção 9ª da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 10. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Seção X. Da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e decorrerá de i. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segundo, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30, seção 11, da disponibilidade e do aproveitamento. Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 30 do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de it. Exoneração. Second. Demissão. C. Promoção. Sexto. Readaptação. 7. Aposentadoria. 8. Posse em outro cargo inacumulável. 9. Falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á e, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á. Redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97. Primeiro, a juízo da autoridade competente. Segundo, a pedido do próprio servidor. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. Redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. De ofício, no interesse da administração. Incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. GUIS. A pedido, a critério da administração, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, dezembro de 1997, Ceiro, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, incluído pela Lei no 9.527, de dezembro de 1997, a. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
que foi deslocado no interesse da administração, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97, c. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Seção 2ª, da Redistribuição, art. 37ª. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97. Interesse da administração. Incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, equivalência de vencimentos. Incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Terceiro, manutenção da essência das atribuições do cargo. Incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Quarto, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Vêne mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Sexto, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá, ex ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 2. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos, incluído pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Capítulo 4, da substituição, artigo 38º. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno, ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 1. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.
Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 2. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia, ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Seção 10A. Remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62, parágrafo 2. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1 do artigo 93. Parágrafo 30. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 50. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008, artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 6 Meinem articuli 44. O servidor perderá, praí, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Muito obrigado por estudar com a gente. Se você chegou até aqui, deixe um cheguei nos comentários para incentivar o canal e meu muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo e até a próxima!